Olá, eu tô aqui nesse final de dia bonito, desse domingo. Acabei de chegar aqui em casa depois de conhecer a enfermaria, onde vou passar os próximos dias de trabalho. A enfermaria da Unicamp no Hospital das Clínicas. Vão ser pelo menos 12, 14 horas ali com pacientes de Covid. E é sobre isso que eu venho falar hoje, sobre o ponto de vista de uma medicina ampliada, de uma saúde integral, sobre o que a gente vem passando nos últimos meses, uma visão que ela busca ir um pouco além da medicina tradicional, mas que também traz como referência tudo que a gente já aprendeu e também trazendo algumas sugestões, algumas dicas, como eu sempre gosto de colocar na prática qualquer assunto que a gente venha discutir, que podem nortear os nossos próximos meses para manter essa saúde integral em dia. E o que eu venho trazer hoje é a partir de uma conversa que eu tive no meu contexto de trabalho no centro de saúde. Me apresentando um pouco, eu sou Priscila, eu sou médica, acupunturista e que no momento estou trabalhando, estudando na Unicamp. Estou trabalhando com medicina de família, que dentro da medicina tradicional, das possibilidades de residência médica, é onde eu vejo que existe esse olhar dessa medicina que olha as interrelações, o todo, tanto que o nome chama Medicina de Família e Comunidade, que considera realmente que o ser humano ele está num contexto social, assim como nós conseguimos perceber muito bem agora nessa pandemia. E tem uma frase que eu gosto muito que ela fala que a parte ela não pode ser considerada sadia se a totalidade não está. Então, essa visão realmente da integração entre a totalidade e a parte que esse vírus vem trazer para a gente à tona é o que eu quero trazer um pouco aqui para vocês. E nesse contexto de equipe multiprofissional, numa conversa com um psicólogo, ali no meu centro de saúde, a gente traz um pouco desse tecido, desse olhar integrativo. E uma coisa que eu acho muito importante, percebendo que está tudo interrelacionado, é o começo de toda essa pandemia, que é o vírus, né? A pergunta inicial desse papo que eu tive com o psicólogo foi uma pergunta dele que perguntou o que é um vírus, Pri, me explica. E aí, pensando, né, que muitos de nós já passamos pelas aulas de biologia e, e descobrimos em algum momento aquela dúvida, né, que não existe uma resposta definida ainda pela ciência, que é se o vírus é ou não um ser vivo. Porque, falando um pouco para entender a parte biológica, o vírus ele é um código genético que sozinho ele tem lá a proteção dele que faz com que ele fique estável, mas ele só consegue se replicar em forma de produzir informação, proteína ou que seja alguma informação, assim como uma doença, que é o caso do Covid, a partir de um organismo humano. Na verdade, a partir de um organismo vivo, porque existem alguns outros vírus, por exemplo, o vírus da raiva, que ele pode atingir outros animais também. Assim como pode atingir o homem, é muito letal. Então, a partir disso, a gente entende que o que é um vírus? É um conjunto de informações. E essas informações, elas podem ser ou não replicadas. E no nosso caso, elas são replicadas em forma de uma doença que está atingindo todo o mundo. E de onde que veio esse vírus? Já existem estudos muito bem definidos que foram até a China, que foi onde começou toda essa história, e descobriram no mercado de animais silvestres, que é o mercado de Wuhan, na China, a origem do vírus, né? Tem um animal que é o pangolim, que acreditam que é desse animal que surgiu o vírus do jeito que ele se manifesta hoje em toda a população mundial. E esse mercado ele tem uma característica muito particular, até eu diria excêntrica, que é um mercado onde é comercializado animais silvestres para alimentação, que, bom, existem vídeos que
que demonstram muito bem as condições em que esses animais estão. Que são animais que geralmente estão livres na natureza, cada um no seu cantinho, e nesse local eles são armazenados em gaiolas, um em cima do outro, sem condições sanitárias e até diria de saúde, de dignidade, porque a natureza também tem a sua dignidade. E nesse momento, quando a gente armazena esses animais um em cima do outro, existe um contexto que ele é totalmente antinatural, fora do ambiente da natureza, onde existem até hipóteses que esse vírus nunca aconteceria, que os dejetos dos animais, um pangolim junto com uma cobra, junto com um urso, enfim, lá existem vários animais e existem até alguns artigos que mostram de onde que vem esse cruzamento genético, né? Que vem de um animal que está em cima da gaiola do outro animal que faz o seu cocô e aí o outro animal pega e acaba comendo, né? Tendo contato com essa excreção e aí acaba tendo toda essa mistura genética que não é presente na natureza, onde os animais estão livres e cada um com a sua espécie, no seu local de dormir, acordar, se alimentar. Então, esse contexto antinatural faz com que essa mutação genética aconteça. E a partir disso, com um ser humano intervindo, inclusive se alimentando desses animais, alguém acabou comendo um desses animais e ficou doente. E passando nesse mundo globalizado em que estamos, perto um do outro, com viagens, esse vírus se disseminou de uma forma que até o atual momento a gente pode considerar incontrolável. Não existe medicação, vacina, não existe maneira de barrar totalmente esse vírus. E a partir disso, a gente começa a perceber, primeiro que o vírus ele precisa de um ambiente, de um ser vivo, como a biologia define claramente, para se replicar. E ele vem a partir de uma informação de um ambiente antinatural, que foi manipulado, criado e de até certo ponto de uma forma não muito saudável pelo próprio ser humano. E pensando nesse contexto do código genético que se replica como informação, aí a gente pensa, qual que é a informação que esse vírus quer passar, no fim das contas? E aqui já vem algumas sugestões. É importante a gente observar qual que é a nossa relação como humanidade atual com a natureza. Como que a gente consegue respeitar os outros animais, o contexto natural e o quanto que até certo ponto existe um mercado de animais e tem toda uma de animais silvestres, né? E tem toda uma reflexão que vem até por detrás disso, no começo, de onde que vem essa alimentação de animais silvestres? Vem de uma China muito pobre, em que as pessoas precisavam recorrer a esse tipo de alimentação para poder sobreviver. E aí são aprovadas leis em que esses animais podem ser, sim, comercializados no comércio interno e até podem servir de alimentação. Mas existem, depois de um certo caminhar desse início de liberação, existem alguns interesses envolvidos econômicos e até turísticos, porque hoje em dia esse mercado ele é considerado um ponto turístico, uma excentricidade da China, onde pessoas de todo mundo vão lá para visitar esse lugar exótico, comer animais exóticos e essa essa maneira de se relacionar com a natureza de uma forma bastante exuberante, né? E manipuladora até certo ponto, faz com que a natureza traga uma informação. E essa informação ela vem no sentido de qual é o nosso caminho, né? A gente pensa que também, se você olha a biologia ao longo da evolução de todos os animais e até do ser humano, esse código genético ele vem querendo desenvolver evolutivamente para criar realmente animais mais desenvolvidos, mais evoluídos.
E aqui estamos, nós humanos, que viemos dos animais unicelulares, nem dá para se dizer animais, né? Mas no começo de tudo, pela visão da biologia, existiam uns seres unicelulares em que a multicelularidade foi se aglomerando e criando formas mais complexas de vida. E a natureza vem pedir uma atenção para isso. Qual que é o caminho da nossa evolução? Para onde a gente está indo? E será que precisa de de ser barrada essa evolução que vem culminar numa manipulação da natureza de forma antinatural, de forma até certo ponto pouco cuidadosa? E talvez com esse poder das escolhas que nós como seres humanos temos, o Homo sapiens sapiens, aquele que sabe e que teoricamente saberia o que está fazendo, talvez precisa evoluir um pouco para trás, de ter realmente um momento de casulo, que a gente pode definir como a pandemia, né? Tá todo mundo no casulo, até certo ponto, até quem tá saindo, hoje mesmo sair de casa e todas mil precauções, isolamento de contato, a necessidade de chegar em casa e tirar tudo aquilo que estava lá fora e não poder sair de casa para muitas atividades. Então, esse momento de introspecção vem pedir para a gente uma reflexão também. E aí, se a gente percebe que existe um caminho de volta sugerido pela própria genética, esse caminho de volta talvez seja o caminho da real evolução. Porque não adianta evoluir na complexidade e não evoluir na sabedoria. Porque se a gente vê pelo olhar da filosofia, existe a diferença entre conhecimento acumulado e sabedoria. E a sabedoria vem de fazer boas escolhas. E a medicina que eu acredito, que eu trabalho, ela fala muito sobre essas boas escolhas. Nesse contexto em que existem muitas mortes, em que existe um medo evidente da morte, e que até certo ponto todos nós, em algum momento nos últimos meses, pensamos e refletimos sobre ela, é como se a natureza realmente trouxesse esse aviso de que é preciso pedir licença e ser respeitoso com a vida. Não só com a nossa própria vida, mas com a vida que existe em todas as outras espécies, todas as outras formas de vida. Então, eu considero que esse momento de pandemia vem nos fazer olhar e pedir licença tanto para a vida quanto para a morte. E como todo momento de introspecção, é necessário para conseguir realmente segurar as pontas, dar conta do recado. Momentos desafiantes pedem muito isso, né? Olhar para dentro de mim e falar o que eu quero, quem sou eu. No fim das contas, parte da vida, ela vem disso. Porque a medicina moderna e que tem muitos equipamentos médicos, muitas medicações, ela olha muito para os anos de vida, né? Quantos anos de vida a mais eu vou conseguir ter? A longevidade, ela é olhada com um olhar quantitativo. O quão, na verdade, a gente precisa ter um olhar qualitativo. Esse momento de introspecção pede para a gente olhar para esse qualitativo da vida, que é, até certo ponto, será que eu preciso de mais anos de vida ou de mais vida nos meus anos? Então, essa introspecção pede um propósito. Pedir licença para a vida e também para a morte faz a gente perceber qual é o propósito da minha vida. Será que vale a pena realmente? Será que eu, até certo ponto, sou merecedor da vida? E o que eu posso contribuir, sendo que todos os dias da minha vida, de alguma forma, a natureza está colaborando com a água, com o ar, com cada alimento que eu coloco para dentro de mim e o que eu estou retribuindo de volta em forma de vida também. Seja para mim mesmo, seja para as pessoas com quem eu convivo ou seja para a própria natureza também. Então, o propósito é algo que pode ajudar profundamente nesse momento a conseguir entender que a vida vale a pena, sim, e conseguir pedir essa licença. E
com esse contexto todo que eu estou trazendo aqui, de uma certa forma de se lidar com a vida e com a natureza de uma maneira desrespeitosa, é necessário voltar até para os nossos antepassados e perceber a importância de sacralizar a vida. E o que é sagrado, sacralizar a vida? Sacralizar a vida é conseguir ver que cada coisa tem o seu valor, o seu ensinamento. Sacralizar a vida não vem de nada muito transcendental, vem de um cotidiano repleto de significado. Então, quando você acorda, por exemplo, aí aqui eu já venho até um pouco nas dicas, que eu acho muito importante para segurar as pontas. Quando você acorda, qual é o seu primeiro pensamento no dia? Será que você agradece por estar vivo, por poder respirar, por poder realmente ter essa chance de trazer significado para essa existência em que você está? Isso é sacralizar a vida. Na hora em que se alimenta, perceber a importância desse alimento, toda a cadeia de várias pessoas que trabalharam, de uma natureza que criou esse alimento. Então, isso pode trazer, até mesmo num contexto de isolamento social, onde você está em casa, onde parece que a vida está estagnada, nada acontece. Ok, deixa eu voltar a olhar para a simplicidade e para a riqueza em que existe nessa simplicidade. E, de novo, essa minha hipótese, né? Esse é o olhar que esse vírus, que toda essa informação vinda dessa pandemia vem pedir, vem trazer pra gente. Olhar para o simples, olhar para dentro de si mesmo e conseguir trazer o sentido, o sagrado de cada momento. E cada momento, ele pode ser olhado também para a nossa vida interior. Existem pessoas, por exemplo, que elas passaram muitos anos numa prisão, num cárcere, em escravidão. Um exemplo, Mujica, um filósofo muito conhecido, Epiteto. E também, se a gente pensa, Dostoiévski, que é um escritor, eles conseguiram, em momentos de cárcere por muitos anos, manter a chama acesa dentro deles, esse sentido da vida, esse propósito. Então, nesse momento em que estamos em microprisões até certo ponto, em que nossa vida foi moldada de uma maneira em que a gente não teve muita escolha, né? É importante olhar para a importância de sacralizar a vida, de trazer o propósito. E quando a gente olha para a vida, ela parece muito longa. Muitas vezes eu penso, não, mas um ano vai passar rapidinho, e outro ano também, e daí vem um pouco a procrastinação e de parecer que, bom, esse não é o contexto para fazer tal coisa que posso considerar importante, mas, bom, deixa para depois. E aí, uma reflexão que eu acho muito interessante é olhar o número de velas em que se assopra ao longo da vida. A nossa média de vida é 70, 80 anos, vamos dizer assim, na melhor das hipóteses, nos países mais desenvolvidos. E a gente pode pensar, bom, 80 anos é muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, são 80 velas apagadas, ou 70, ou 60. E quantas velas a gente já assoprou? Se eu olho quantas velas eu já assoprei, eu penso que realmente eu não tenho tantos anos assim e não dá para procrastinar eternamente aquilo que faz a gente se sentir vivo, aquilo que ressoa dentro da nossa essência, que traz o propósito. Então, esse momento de pausa, de ficar em quarentena, de ficar em casa, de deixar de fazer várias atividades por todo o contexto de pandemia, de isolamento social, ajuda a gente a olhar para essas velas assopradas, a fazer esse balanço, essa recapitulação da vida para daqui para frente conseguir realmente usar essa licença de vida que temos para poder assoprar as velas com mais significado, para poder não esperar muito para fazer aquilo que se gosta, aquilo que se acredita ser o que te faz vivo. E pensando um pouco nesse o que me faz vivo, esse tempo, essa joia preciosa que nós temos e que está a cada momento caindo como uma areia numa ampulheta,
faz a gente olhar um pouco mais profundamente sobre o que me faz vivo. E aí vem essa pergunta para você: o que te faz vivo? O que te faz bem? Como que você nutre os seus dias? E até que ponto você olha para essa simplicidade da vida? Quando a gente fala de propósito, parece ser algo muito incrível, revolucionário, mas na verdade o propósito pode vir apenas de dar mais atenção para aquilo que vibra em você, que te faz ter um dia em que você no fim do dia fala: caramba, que gostoso, eu fiz isso. No meu caso, por exemplo, eu adoro cuidar um pouco das plantinhas, estudar as plantas medicinais. Então, quando eu faço isso, nossa, que delícia! Mesmo que eu não seja a médica revolucionária da fitoterapia, eu tô nutrindo o meu dia com aquilo que me faz bem, com aquilo que tem relação com o meu propósito, e a partir disso o foco não fica no resultado, em realmente fazer alguma revolução, mas em fazer a revolução diária da sua própria vida, em que o seu tempo é preenchido de coisas significativas para você. E nesse sentido, olhando para o contexto em que a gente está, que é muito desafiante para todos, de alguma forma. Eu, por exemplo, estou falando que nos próximos dias fico pelo menos 12 a 14 horas todo dia no hospital, que é um ambiente que eu já escolhi que não é o ambiente que eu quero estar. Eu gosto muito mais de estar ali com o paciente no consultório, em outros contextos, em contextos até mais naturais, retiros. E eu percebo que, bom, eu estou ali e tenho que cumprir com esse papel. E o que vai me fazer ter força, e além do meu propósito que está ali um pouco latente nessas 14 horas, o que eu consigo fazer com que esses dias não sejam apenas dias em que eu faço as coisas maquinais, vamos dizer assim, sem sentir esses dias. Primeiro, em perceber que em cada contexto, sim, mesmo fora do ideal, porque a cada dia nós mesmos percebemos o quão distante é aquele contexto ideal que a gente espera para começar a agir, a se expressar como essência. Existe sim a possibilidade de fazer pequenas, grandes coisas no ambiente em que a gente está para poder fazer um pouquinho daquilo que a gente acredita. Além disso, o que ajuda também seria a postura de um guerreiro pacífico. Nesse momento desafiante, a gente precisa olhar para a vida não com uma passividade no sentido da inércia, de que, bom, já que não tá bom assim, não vou fazer nada. Mas o guerreiro pacífico, ele olha para a vida, olhando para os desafios como aprendizado e aventura. Porque no fim, todos nós gostamos de aventura, mesmo as pessoas mais cuidadosas. A aventura é aquela sensação de que se está fazendo algo diferente daquela rotina que é previsível. Então, se a gente consegue olhar para os desafios como um guerreiro pacífico, a gente consegue ver o prazer no desafio. E eu falo tudo isso para vocês aprendendo também, porque a cada dia é um novo desafio. Mesmo que toda a parte da nossa mente entenda tudo isso que é falado aqui, e eu mesma acredito em tudo que eu tô falando, mas na hora que eu tô sentindo aquilo, eu preciso ressignificar dia após dia toda essa experiência, porque a vida ela vem de experimentar e de experienciar. Não dá para ficar só no mundo das ideias, e isso o guerreiro pacífico ensina muito, que é a ação. A ação que vem do coração. E aí eu acho bonita essa palavra, porque quando a gente fala coração, tem duas palavras dentro do coração, que é a cor, onde a vida tem que ter cor, tem que ter ação. E a ação vai trazer essa cor também. Então, o desafio pode ser encarado com o coração, que vai trazer cor para a nossa vida e que vai trazer esse movimento que até certo ponto, até na astrologia, os astros dizem que está estagnado, estão todos os planetas retrógrados. Bom, mesmo assim existe uma pitadinha de coração e de possibilidade de ação na simplicidade da nossa vida,
seja dentro de um quarto, numa quarentena, seja dentro de um hospital por 14 horas, fazendo aquilo que na verdade não foi exatamente o que eu escolhi fazer, mas que o meu contexto pede que eu esteja presente de coração. Então, além disso, a gente precisa olhar para o autocuidado. E por quê? Porque o propósito, a ação ajudam muito nesse campo sutil da vida interior. Mas o autocuidado, ele trabalha num outro espaço, que é muito mais palpável que o nosso corpo físico e até certo ponto nossa mente também. Porque a saúde, ao meu ver, ela é corpo-mente. Como tudo está interligado, o mundo está interligado, vemos isso na pandemia, o ambiente, a natureza está interligada com a nossa vida e vemos isso também na origem desse vírus. A nossa vida interior, nossa mente, nossas emoções estão interligadas com o corpo físico. E as doenças psicossomáticas falam muito disso e elas são a cada dia mais prevalentes. Nesse mundo em que a gente vive até certo ponto, na sociedade moderna, uma vida antinatural. E eu dou o exemplo ali do mercado de Wuhan, das gaiolas e dos animais, falando como uma vida antinatural, mas um ambiente fechado, onde se fique o dia inteiro com uma tela de computador, um ar-condicionado. Existe um ambiente também de até certo ponto uma gaiola para o ser humano em que a vida natural ela tá longe da nossa realidade na maior parte do tempo. Então, o autocuidado, ele vem pedir para resgatar essa vida natural, que é de olhar para si, de olhar para o que teu corpo está pedindo. E até citando um pouco dos dados já epidemiológicos do Covid, existe uma prevalência muito maior de pacientes na UTI, por exemplo, com obesidade, com doenças, a gente chama de DCNT, doença crônica não transmissível, como diabetes, nefropatias. Então, a gente precisa olhar para esse autocuidado e o vírus vem falar isso, que até certo ponto, se a gente não se cuida hoje, a gente está muito mais suscetível, não só a esse vírus, mas a muitas doenças. E lembrando que doença não é só um vírus que infecta, mas quando a gente pensa em contaminação com uma visão ampliada de medicina, até que ponto que muitas pessoas já não estão infectadas emocionalmente com esse vírus? Será que as tuas emoções mudaram depois que essa pandemia começou? E a sua parte mental? Será que ela não foi contaminada também? Os noticiários, as relações e todos os medos, receios e até certo ponto o que ocupa a nossa mente desde que a pandemia começou. Então é muito importante olhar para esse autocuidado de maneira ampliada, em que se cuide do corpo, se cuide da mente, para não adoecer e também para ter uma vida com significado, uma vida preenchida de cor e de ação. E aí, então, eu volto aqui nas dicas de agradecer as coisas simples. Você vai perceber ao longo de começar a ter essa prática o quanto que isso vai te dar uma energia extra que não existe até em nenhum alimento, que é ao acordar, agradecer a vida, agradecer que você está respirando bem. Tem muitas pessoas, pacientes que estão entubados, que estão na UTI, que estão, na verdade, até não conseguindo respirar, mesmo com todos os equipamentos possíveis da modernidade médica. E a gente pode respirar. E o respirar para medicina chinesa e para as medicinas que têm um olhar ancestral e de sabedoria, a respiração ela é energia vital. E a energia vital faz com que a gente se sinta não só bem fisicamente, mas também mentalmente, emocionalmente. Então, agradecer a respiração, olhar, conectar com a sua respiração pode ser muito curativo e pode trazer muito significado para a sua vida. Com o seu alimento também. Aqui, toda vez que eu chego do trabalho, eu preciso fazer toda uma via sacra de tirar toda a roupa, passar álcool em todas as coisas e tem que correr pro banho. E aí, na hora do banho, eu lembro de uma sugestão, uma visão da Ayurveda que fala dos ojas, que é a energia vital,
pela linguagem do Ayurveda, e o quão o banho, a água, o contato com a água na hora do banho, da higiene pessoal, ele dá um up na energia vital, ele aumenta os ojas do seu organismo. Então, na hora do seu banho mesmo, se conecta com essa terapêutica da água, do banho. Então, olhar e se reconectar com a natureza e com os ritmos da natureza. A pandemia faz a gente dar uma freada na nossa vida e perceber qual que é o ritmo da natureza e o que a gente pode absorver e integrar na nossa vida cotidiana desse ritmo. E eu acho importante observar também que quando a gente fala de ritmo, de propósito, é muito necessário, principalmente nesse contexto onde é necessário se reinventar, a gente desapegar um pouco dos resultados. E, de novo, eu falo isso para vocês e para mim ao mesmo tempo, porque a sociedade moderna treina a nossa mente a buscar o resultado. Se eu vou fazer alguma coisa, eu preciso do resultado. Se eu quero um resultado, tem que ser para ontem. E o caminhante do guerreiro pacífico, ele olha o caminho. Então, esse desafio, esse objetivo, esse propósito, ele tem que ter um olhar muito profundo para o caminho, porque eu venho aprendendo no dia após dia. Mesmo num ambiente onde parece que eu não estou fazendo nada, eu estou aprendendo. E quando a gente pensa até naquelas pessoas que estavam por anos na prisão e que ali dentro elas conseguiram produzir muita coisa, até que pode nutrir muito a sociedade moderna de sabedoria, será que eles tiveram mais qualidade de vida do que nós que estamos na correria, com todas as ofertas de alimentação e de possibilidades, de viagens? Quem que tem mais qualidade de vida? E é essa medicina que eu proponho, olhar para a sua qualidade de vida e não para o contexto onde você está ou para os anos de vida que você ainda tem. E isso nos retorna para a simplicidade, para essa saúde corpo e mente que precisa ser olhada. E aí uma sugestão aqui, ela vem de vocês fazerem, se for possível, eu gosto muito de escrever. Então fazer um diário do seu dia a dia, colocando duas coisas: os seus propósitos, que podem ser reciclados, reinventados, aprofundados, e os propósitos, como eu disse, não precisam ser coisas exuberantes, mas aquilo que te faz se sentir vivo, aquilo que você está afim de fazer faz muito tempo e peraí, por que eu ainda não fiz isso? E também os aprendizados, dia após dia, colocar nesse diário o que eu aprendi hoje, o que eu não quero esquecer, o que eu quero lembrar que valeu a pena esse dia, que valeu a pena esse aprendizado. Anota, escreve e depois é muito prazeroso poder olhar aquilo, olhar por onde você caminhou daqui a um ano e poder até celebrar que você está lendo isso depois de passar por todo esse perrengue, que você pôde aprender, que você pôde sonhar. Porque uma das coisas que fazem a gente ter vida interior e aí resulta numa vida exterior é sonhar. E sonhar não precisa do contexto ideal. Então, o recado que eu quero deixar aqui é que esse coração que é necessário para todos os nossos propósitos e aprendizados, ele ensina a gente que a vida pulsa. Assim como o coração tem o prazer de pulsar e que se ele para, a vida para também, a vida pulsa. E o que é pulsar? É também oscilar entre dias bons, dias ruins, dias desafiantes. E bom e ruim aí vem também naquela dicotomia entre o bom e o mal. O que eu posso aprender de cada um desses dias? Será que eu consigo ter um equilíbrio nesse pulsar, uma constância? E será que eu consigo ter essa cor da vida em todos os dias, mesmo nesse contexto atual que a gente vive? E até que ponto que eu posso diminuir os excessos, como o contexto está pedindo? Tem muitas coisas que a gente teve que parar de fazer. E o que sobrou, o que vale a pena? O que dá gosto, né, para a vida? O que dá gosto para a minha experiência humana? Então, esse pedido de diminuir os excessos,
de olhar para a natureza com um olhar mais respeitoso e integrado, de perceber que tudo está interrelacionado e que sim, a gente já aprendeu muito nessa pandemia e a gente pode, desde já, antes dela acabar, ter uma postura diferente em relação a ela e à nossa própria vida.